Hoje nós estamos aqui por mais um Pod Quente, eu e Astrid César, com um assunto quente que vai trazer muita informação pra gente hoje, né? E muito importante para nós mulheres. Eu estou aqui com a físio Bia Ocampos. Ela é uma fisioterapeuta qualquer, não. Ela é uma fisioterapeuta pélvica. Seja muito bem-vinda, Bia. Muito Bem-vinda. obrigada, meninas. Hoje a gente tem muitas informações, né? Que muita gente é leiga no assunto, né? Tem muita gente aí que Não sofre. sabe por quê, nem não sofre com muita é, coisa, né, Bia? exatamente. Pessoas que têm dor na relação sexual, pessoa que tem incontinência urinária, mas ela tem vergonha de falar. Isso que eu ia falar, com seu muita gente não parceiro. assume, né? Então, temos N problemas aí que hoje em dia a própria mulher, ela não conhece sua genitália. Então, temos um assunto meio que um tabu, né? Muita coisa para discutir, muito assunto, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho dele. Então vamos começar pelo vaginismo. A gente falou da dor na relação sexual e o vaginismo. Que relação tem uma coisa com outra? Ou é muito relacionado? O vaginismo e o disparonia é uma contração excessiva do assoalho pélvico. A pessoa tem muita contração, ela não consegue ser penetrada, ela não consegue fazer exame ginecológico, porque contrai tanto, é uma A força contração... pélvica é mais tão forte. grande. É uma contração involuntária, então, tipo, não passa nenhuma agulha. Então, ela não consegue fazer um exame médico, né, ir no ginecologista. Às vezes, tem gente que casa e não sabe que tem esse problema, só vai descobrir depois do casamento. E como a fisioterapia pode ajudar nisso? A físio hoje, né, a fisiopélvica trabalha, né, com a reabilitação pélvica, né? Então, da disfunção do assoalho pélvico. Então, existe fisioterapia exclusiva para isso, próprio para esse tipo de disfunções. Então, é ele que trata através de eletroestimulação, através da conversa também com o fisioterapeuta, ela consegue se abrir, e aí o fisioterapeuta vai ver. Hoje, para você ter uma ideia, hoje a gente joga até videogame, né, com a nossa região íntima. Nossa. Vocês sabiam disso? Eu não Não. sabia disso, eu sabia ler. Videogame não. Não, eu já vi falar e vi por aí, inclusive numa conversa nossa, Isso. que para poder fortalecer, tem gente que segura através da genitália mesmo, Do assoalho pélvico. assoalho pélvico, Isso. uma garrafa de refrigerante. Sim, tem Mas gente que faz... São exercícios que a gente vai exercícios fazendo até atingir esse... fisioterapêuticos, Nossa. É muito legal. Isso que a gente trabalha através de eletroestimulação também, que são aqueles choquinhos para quem tem, por exemplo, disfunção. Quem não tem força na região pélvica, no físio pélvico, né? Na parte do períneo. Então, vai trabalhando a contração. Um trabalha a contração e o outro é contração excessiva. Então, Entendi. são dois problemas que Entendi. podem ser Distintos trabalhados. que eles têm solução, né? Sim, Para tem solução. as duas ocasiões tem um exercício específico para cada um. Sim. Porque Um O trabalha, tratamento, né, na verdade. Um trabalha relaxamento e o outro trabalha fortalecimento. É assim que trabalha. Então, no vaginismo, né, que é a contração involuntária, a contração excessiva, trabalhamos o relaxamento. Quem tem fraqueza muscular na região pélvica, né, que é a parte do períneo, trabalhamos a parte de fortalecimento através de eletroestimulação, exercícios e até mesmo a eletroestimulação através dos joguinhos que pode ser jogado. A pessoa contrai, relaxa, contrai. Então, você pode colocar qualquer jogo que tiver e ela vai jogando ali um videogame e fazendo a contração E já pélvica. serviu de exercício, né? E é um exercício. E tem gente que não consegue nem contrair a parte do períneo. Ela contrai o glúteo, mas não contrai O períneo. o períneo. Por isso, nós também temos exercícios que a gente ensina o paciente a fazer a contração do períneo. E tem alguma coisa, a pessoa já vem com isso, a gente vai soltando com o tempo, com a idade, porque teve filho, enfim. Qual que é o trajeto para que a pessoa tenha que fazer esse fortalecimento? O fortalecimento na verdade, né, essa fraqueza muscular, ela é causada por vários fatores, né? Entendi. Pós-parto, obesidade, depressão, muito são mais, vários, mais profundo do que eu genética, imaginava. são vários
fatores que influenciam. Então, na anamnese é que a gente vai descobrindo por quê, né? Através também de exames, né? Biofeedback, a gente vai descobrindo por que está relacionado, né? Essa parte da patologia. Então, E a contração é a mesma coisa, quem tem excessivo? A contração, né? Quem tem vaginismo, ou ela foi criado, né, muito no meio de tabu, ou ela foi abusada sexualmente, Pode ser. né? Ou ela sofre muita pressão psicológica, depressão também. A depressão, ela desencadeia tanto de um lado quanto do outro, de um né? lado Tantas quanto coisas, do outro. olha. Então, a depressão é um fator, assim, também muito importante, né, nessa fase aí que as pacientes passam por isso. Então, por isso que é importante a consulta com fisiopélvica para você sanar suas dúvidas. E aquelas bolinhas que a gente vê, pum, engole, pum, engole. Então, a gente também pode trabalhar a contração. Por isso que eu falo que a gente ensina o paciente a fazer a contração. Que através do exercício a gente ensina ela contrair, porque você pode estar dirigindo o seu carro e ao mesmo tempo estar contraindo ali o períneo, exercitando, né? fazendo a contração muscular do períneo e também fazer o fortalecimento da musculatura da região. Eu aprendi quando eu fiz pilates, só uma observação, quando eu fiz pilates, que a gente tinha sempre que contrair. Sim. Né, a musculatura para fazer os exercícios. E depois eu fui ler mais um pouco, que a gente tem que manter isso contraído para fazer qualquer tipo de exercício. Por exemplo. Porque, né, eu não sei se essa informação procede, se é assim mesmo. É isso mesmo. Por exemplo, quando a gente vai tossir, o certo é contrair, né, o períneo, né, a região pélvica para você tossir. Para evitar incontinência urinária. Olha isso. Não, e com o passar do tempo, né? Eu já estou no meu 53. Você, como é um músculo, que nem a gente estava falando anteriormente, ele também tem que ser trabalhado, porque que nem a nossa musculatura... É igual a musculação. A gente precisa, né? Porque a gente vai perdendo, né, massa, a gente vai perdendo força. Então, é necessário também essa parte de tratamento. Então, não é só uma deficiência. Não. É uma coisa que a gente pode fazer para poder manter a saúde do nosso corpo. Melhorar ali naquela relação. Melhorar na relação, melhorar né? na parte da relação sexual. Principalmente, hoje, a gente trata muito mulheres que têm flatos vaginais. Você sabe o que é flatos vaginais? Não, me conte tudo. Também não sei. Flatos vaginal é aquele famoso pum. Né? Verdade. E aquilo é vergonhoso, né? Exatamente. Então, a gente também trata que não tem isso. pra que ser vergonhoso, né? Porque tá mas ali, dá vergonha. Isso aí, né, gente? Já aconteceu comigo, tá? Gente, dá vergonha. Então, exatamente. Aconteceu. E também tem tratamento. Por que solta? Porque ali, ela tá com fraqueza muscular. Relaxada a musculatura. Entendeu? Aí extremo. A pessoa vai tossir, ou mesmo na hora da relação sexual, ela relaxa. E aí é onde vai... às vezes tem paciente que na hora de tossir, ela solta os flatos. Na hora que vai sentar, por exemplo, ela tá deitada, vai sentar, também solta os flatos. Tá vendo? Não passava isso pela cabeça, não. Então, é muito assunto na área da fisiopélvica. E é um exercício diário, pelo jeito, né? Como se fosse um exercício físico, né? Que a gente tem que fazer. Nós também, na fisiopélvica também tem as bolinhas, né? Aí você introduz né? Aí você tem que manter a contração. Abre as pernas, introduz e aí aquele peso todo você tem que manter. Aí conforme vai passando, você vai aumentando. Depois introduz 2, porque cada bolinha daquela tem um peso. E daí você pode evoluir nos pesos também. Isso, aí você tem que ficar com a contração. Por isso que a mulher tem que saber contrair o períneo, porque à medida que ela põe a bolinha ali, ela tem que contrair pra bolinha não cair. Consigo contrair? Eu não tenho ideia disso, não. Eu vou lá, Bia, pra saber se eu consigo contrair ou não. Entendeu? Tá funcionando, deve ajudar. O assunto que você estava falando, do aperta e solta. Do aperta e solta. Você pode também, tem outros também. Na verdade, nós temos vários, como é que eu vou dizer? Acessórios que podem ser usados nos exercícios. Porque ainda existe um preconceito, né? Quando a gente vai falando, uma fisioterapia pélvica. Né? Existe ainda essa coisa. Existe. É só pro sexual? Não, a gente tá vendo que é muito mais do que saúde, né? Porque, olha, incontinência urinária, pensa. Por exemplo, a gente vai ficando mais velho, esse relaxamento que você falou,
A gente Isso. vai, a tendência é essa, né? Então No tem que pós-parto também cuidar. é muito importante. No pós-parto. No pós-parto também. Inclusive, né, depois do pós-parto, a mulher tem medo da relação sexual. Mas é né? independente de ter parto normal e cesárea ou só. Tá. Independente, tanto no um quanto no outro, né? Porque a mulher, depois que tem o neném, ela, tanto a cabeça dela não tá boa mais, né? Porque ela fica mais preocupada com a criança do que com o marido. Então, tipo, ela esquece um pouco a parte íntima, né? A parte da sexualidade dela, Sim. né? Então, é importante também trabalhar essa parte. Uhum. Fora que ele também causa incontinência urinária, causa fraqueza muscular ali na região do períneo. Então, do assoalho pélvico, então, sempre precisa fortalecer. Não, é muito legal, porque, gente, além de fisioterapeuta pélvica, ela também é fisioterapeuta, ela tem uma clínica de pós-operatório. Então, falando em pós-operatório, isso é uma coisa que você entende disso, né, Bia? E na estética, né? Como eu também sou dermatofuncional, fisioterapeuta dermatofuncional, que cuida da parte estética, hoje em dia também tem soluções como a Astrid disse, no passar da idade, a gente vai perdendo massa, né? Sim. E aí a gente vai... precisa, às vezes, rejuvenescer a nossa parte íntima. Você sabia que existe rejuvenescimento íntimo? Sabia? Tem Já, laser, né? já. Tem até laser, plástica, né? Laser, já ouvi E falar tem o sobre o laser. preenchimento também. A gente não Ah, preenche a Gente, boca. eu vi gente fazendo botox. É. Lá também é isso mesmo? Não, É nos a gente lábios, não né? preenche a boca, Uhum. não fica lindo. A mesma coisa na região da vulva, a gente também pode. Nos grandes lábios é preenchido com ácido hialurônico e fica muito lindo. E Então isso ela tem que fica fazer novinha. também um... Você preenche ali, ok? Mas você precisa fazer que nem uma cirurgia plástica depois? Não, Uma drenagem, alguma coisa não assim? precisa. Não. Então Não. aí você vapt-vupt. Você Fez ou ficou lindo? Fez. É a ficou mesma nova. coisa aí, ó. Pensa na sua boquinha, que você vai lá, Vai ficar uma boquinha lá, legal, adorei! Você preenche a boca, Ai, é a chega mesma lá, oi, amor. coisa. Olha, A, olha aqui, a boca você presente. não preenche, não fica assim, ó. Não Fica. fica, é a mesma coisa lá. Fica rejuvenescido, bonito. Então, por isso que hoje em dia muita gente não sabe que existe E esses tem cirurgias tratamentos. também E plásticas, tem né? cirurgia também, que nem dos flatos, né? Sim. E tem mulheres que reclamam, né, do canal vaginal, que é mais enfraquecido, né? Então, que elas falam assim, eu tenho alargamento. Mas não, é porque ela tem fraqueza do assoalho pélvico. Então, hoje é tratado com laser também, né? Uhum. São vários procedimentos, dependendo do nível que a pessoa Sim. tiver, o procedimento que ela vai ter que Sim. fazer. Não chega a ser muitos, não. Acho que umas 2, 3 sessões, ela... Na primeira sessão, Olha que legal. todas falam que Interessante muda muito. Nossa, eu achei que teria que ser uma Até série. mesmo a relação sexual muda muito. Porque o que faz? O laser faz a contração. Ele é feito no canal vaginal e ele faz a contração. Então, ela vem e fica apertadinho. E conta pra gente, é muito dolorido isso? Não, porque ele é feito com anestésico, feito com Pós, ginecologista. é tranquilo? Não, é super tranquilo. Ai, que Né? legal. Tem um poizinho lá que você tem que ficar uns diazinhos sem relação Tem relação sexual, lógico, Isso, porque você mas tem uma é mega cicatrização, tranquilo. E quem faz fica muito feliz. Melhora, inclusive, a incontinência urinária também. E automaticamente a gente falou muito, a gente vem né, conversando, sempre falando de autoestima. Consequentemente, autoestima, né? Sim. Por exemplo, quem nem tem incontinência urinária, ela fica com odor. Então, ela não chega nem perto do marido. Né? Ela tem paciente que usa fralda, usa absorvente o tempo todo. Então, ela às vezes vai tossir, já faz xixi. Aí risada, vai dar risada, né? Por exemplo, tem incontinência urinária de impacto, de esforço, que a gente chama. Então, tipo, ou tosse, ou espirra, ou dá uma risada, ou até mesmo de pular, ela tem incontinência. Então, essas pessoas, às vezes, ela fica distante do parceiro, porque ela já tem vergonha, porque dá um odor ali, você já fica com cheiro de xixi ali, com odor de xixi. Então, às vezes, isso também afasta um relacionamento. Verdade, Bia, não tinha pensado nisso, porque já é constrangedor, ainda mais o quanto vai afetar. Fica uma coisa estranha ali, né? Melhor cuidar, melhor ver o tratamento, ir atrás para poder porque acho que quanto mais deixa, pior pode ficar, né? Sim, exatamente. E a incontinência urinária, ela não existe só uma. São 3 tipos de incontinência. São 3 tipos. É a mista, é a de esforço e a de urgência. A de urgência é aquela que você não consegue segurar, que você fica enlouquecida, onde vai, você faz xixi.
A mista é misturada com a bexiga hiperativa, que é essa que dá vontade de fazer xixi o tempo todo, e a de esforço, que geralmente é causado em atletas, né? Quem malha muito, levanta muito peso. Então, você vê, ó, você malha muito, levanta muito peso. É. Você também tem que tomar Até cuidado da mesmo, sua... Ficar atento. Como que chama aquele exercício que faz polichinelo? Aquele causa muito também. Por causa do impacto do Do polichinelo? impacto. Não é só o Do polichinelo. crossfit? CrossFit. Crossfit. Eu já ouvi Ele falar causa também muito. daquele exercício quem pula na caminha elástica, sabe? Porque é impacto. Muito impacto. E aí você... vai- Na verdade, você está chacoalhando tudo. Se a gente for pegar o que você Sim. leu lá falando no Pilates, que lá É. você deve segurar o tempo inteiro. Ela falando para Sim. nós aqui da tosse. Que eu não sei se eu vou lembrar na hora que eu tenho tossir, que eu tenho quando que segurar você aqui, for entendeu? tossir, você Segura. contrai o períneo. Porque, Eu vou ó, ver se eu lembro. Eu acho que vai ficando depois fica automático. você As primeiras consegue contrair o vezes... períneo ou você contrai o bumbum? Então, eu não sei, mas eu acho que eu consigo, por causa da dança do ventre, que a gente contrai muito. Pode então. ser que. Agora, eu não sei. Agora Eu- você se eu vai for treinar. lá, eu vou lá pra você arrumar Faz umas o bolinhas teste. daquela pra eu saber, tá, gente? Daí eu volto aqui com. A gente vai ter que ir lá, a Consegui! gente vai ter que ir lá fazer o teste pra ver se tá bom ou não. Exatamente. E para quem quiser conversar com você sobre isso, Bia, como que a pessoa pode fazer? Então, como você disse, né? Eu tenho um instituto hoje, né? Trabalhamos tanto na parte estética quanto pós-operatório e também abrangemos a parte de fisiopélvica. Então, é só marcar uma consulta e ir até mim, a gente conversa. E, às vezes, mesmo que eu não trato, eu encaminho para minhas colegas. É, porque o instituto é super completo, né? Porque, às vezes, não começa pela fisiopélvica, começa por um psicólogo. Entendi. Quando eu faço a consulta, eu já vejo se a pessoa precisa da fisiopélvica ou se ela precisa tratar primeiro a cabeça. Aham. É, que foi o que você falou, né? Que a depressão, ela tá ligada tanto para um lado Sim, quanto para o outro lado. exato. E não adianta nada, às vezes, você trabalhar aquilo específico se isso daqui que tá causando aquilo não tá bem o necocré, né? É a mesma coisa do abuso, porque tem gente que foi abusado na infância, na Perfeito. adolescência, então ela carrega esse trauma, né, com ela. Então ela precisa Primeiro tratar tratar a primeiro cabeça, a cabeça, né, o problema, para Problema. depois vir para a área da fisiopélvica, né, fazer essa parte do tratamento. Então vamos deixar o teu arroba aqui pro pessoal poder entrar no Instagram. Por É muito favor. legal o Instagram deles, porque ali você encontra um monte de coisa Sim. já vai dando uma bisoiada. Qual que é o arroba? É Instituto_Bia Ocampos. E ele fica na Rua Nassau, aqui em São José dos Campos. 124, Vila Rubi. Vila Rubi. Gente, eu faço tratamento lá com a Bia, tá? E eu adoro. Tô nessa parte, nós estamos agora com um tratamento Projeto Verão, né? O Projeto Verão. Estamos com a campanha do Projeto Verão. Te convido também para você eu vou. conhecer o nosso Vou sim, instituto. vai ser um a prazer. Bia vai lá, eu vou É, carregar ela, Vamos, Bia. Vamos lá, você me leva Eu lá. levo. Pode deixar que eu levo. Então, e aí, se a gente fosse ficar falando de fisiopélvica, a gente falaria de muitas coisas. Isso aí só algumas Sim. coisinhas que a gente está falando. Como é que eu vou te falar? Uns toques só que a gente está falando. É, porque se alguém Então, também tiver alguma dúvida, quer deixar aí nos comentários pra gente, depois a Bia volta, ela responde, Isso. porque Eu eu ia acho que isso é pedir muito pra Bia importante, né? dar um exercício básico, assim, que você fala, esse daqui vai ser fácil, dá pra fazer em casa, dá pra fazer dirigindo, aqui agora conversando, Sim. uma coisinha bem básica. Então, eu tô conversando com você, eu tô fazendo a contração Certo. do meu períneo. E você não está vendo o que eu tô fazendo. E como que eu sei se eu tô contraindo o períneo ou o bumbum? Então, quando você não faz força no glúteo, o glúteo não pode contrair, tem que Eu tô testando, tá, gente? contrair É, só eu a tô parte testando do também. períneo. Acho que tá dando certo. Se você fizer força no glúteo, aí errado. você não tá contraindo o períneo. Entendi. Então, o tempo não que sei. você tá dirigindo, às vezes o tempo que você tá falando no telefone, você pode estar contraindo. Mas eu sinto que dá um reflexo no glúteo. Não é o glúteo, mas dá um... Na verdade, você sente a parte da vulva Entendi. contrair. É, Entendi. porque na Contrair. verdade não tá Não no é o bumbum. glúteo, é o reflexo, não tá é. no bumbum. Ó, eu tô contraindo, por exemplo, eu Aham. sinto a vulva, ela faz assim. Ah, Eu tô então acho sentindo que tá agora! Tá certo, tá certo. E você pode também pegar uma bexiga, chupar. A gente sempre fez, Como assim? Não entendi. Pega Uma uma bexiga. pega uma bexiga e chupa, por quê? Aí você tá contraindo desde lá de baixo. Põe lá? Não, é pra Não. chupar aqui, ó. Ah, tá. Ah, verdade. gente- Eu tô A falando, põe gente lá, eu sempre- fiquei pensando, gente. Oh, gostei dessa. Na Tem que minha, trazer uma bexiga. na minha pós-graduação, a gente sempre falava assim,
o nosso mestre falava, chupa o macarrão. Então, faz de conta que você tá chupando o Tipo macarrão. Adão e Vagabundo, né? Então, Não, e olha você tá só, você chupando o sente macarrão, diferente. ó, você chupa o macarrão, ó. É Então, verdade, você vem contrai lá lá de vem baixo, ela vem tudo. Sensacional. Então, sempre a gente ficava na sala de aula, todo mundo Eu vou chupando só o macarrão. as duas dirigindo. O que tá Vai achar que você acontecendo tá ali? sensualizando, né? Não, tô só fazendo um exercício Pélvico pélvico. tá aqui. frente pote quente, tá, gente? Isso mesmo. Muito Ai, bom, que legal. adorei. Nossa, adorei também. Agora muito bom. eu acho que agora eu tô correta. Eu Então, consigo. dá pra abrir a mente. Exatamente, abrir a mente mesmo. Porque a gente Sim. fala assim, são tantos tabus que envolvem a Sim. sexualidade como um todo. E quanta gente, né, deixa Uhum. de viver, deixa de apreciar a vida por causa Sim. das suas crenças, né? Exatamente. Tem gente que não conhece sua própria vulva, sua própria intimidade. O que a gente pede para o paciente fazer? Pegar um espelho e conhecer sua E região se olhar. íntima. Conhecer sua vulva, né? Conhecer o seu clitóris, ela se tocar. Porque eu passei por isso também. Eu fui criada com muito tabu. Então, eu não sabia nem o que era um clitóris. Eu não sabia muito menos o que era se masturbar, né? Uhum. Porque a minha avó... Imagina, isso Eu era... apanhava. Se Sim, falasse uma é. coisa dessa, eu apanhava. Sim. Então, hoje em dia, né? As mulheres estão se descobrindo, né? Tanto que tem muitos brinquedos aí que, né? Nós já acessórios, falamos com a é, pode Lida ser da usado. Sensualita. Maravilhoso também. Exatamente. E ela até chegou a comentar justamente do brinquedo que não pode ser usado quando a pessoa tem o vaginismo. Exatamente. Por exemplo, se for o vaginismo, ela não consegue ser penetrada. Então, o que for de penetração já não vai dar. Então, Uhum. tudo que for de introdução para ela, Já não Já dá. não rola. já não vai servir. Então, esses que nem eu falei, por isso que foi a fisiopélvica foi uma descoberta também para mim, Que legal. né? Porque eu fui criada no tabu, casei muito cedo, Uhum. então eu não sabia nem o que era o orgasmo. Então, para mim foi muito válido. Eu aprendi muita coisa e me descobri como mulher. Então, parece uma coisa assim que foi muito importante para mim também ter feito essa pós-graduação na fisiopélvica. Me ajudou Não, demais. e a gente Imagina. fala, né, no tempo que nós estamos hoje, ainda acontece. Quem sabe, se você não tivesse partido para esse ramo, será que você saberia quem é você? Exatamente. A gente perde os prazeres da vida, perde o prazer com o parceiro, porque a gente, Não antes, se eu não conhece, ficava nem na luz, eu não podia, sempre era de luz apagada, Escuro. não podia tocar ali, não podia tocar aqui, porque eu tinha aquela coisa assim reprimida. Então, foi muito bom, me ajudou muito também. E hoje você deve ajudar muitas mulheres, né? E hoje a gente, né, Isso é pode muito conversar e... até Hoje ela mesmo- cuida, né? hoje eu Cuida, cuido e, né, faz o nosso melhor, né? Então, a gente já passou por tudo isso, hoje a experiência Exatamente, valeu. a experiência vivida, Sim, ela é muito importante, que é diferente do... Ai, você me contou, eu não sei o que é. Agora, Sim. quando você viveu, a hora que o outro fala, Uhum. principalmente uma anamnese, que nem você estava falando, sim, você já consegue identificar na hora. exatamente. Porque você já sabe os trejeitos da dor, da vergonha. Ai, vou falar, não vou falar, como vai ser, Uhum. né? Eu acho que isso é muito importante. Sim, Nossa, parabéns pelo seu trabalho. Eu sou fã dela, né? Então eu Não, sou. eu tô conhecendo Ela vai mas pra eu lá, já tô tá, querendo gente? ir lá conhecer. Vamos embora. que bom. Eu agradeço pelo convite. Mas eu quero que você deixe uma mensagem. Antes de É. agradecer pelo convite, vamos deixar uma mensagem para as Uhum. mulheres que estão nos assistindo. Por favor. Então, o que eu deixo de mensagem para as mulheres, cuidem da sua parte íntima. Procure, se você tem um problema, que você não está satisfeita ou que você não é realizada na cama com o seu parceiro, procura um tratamento, porque Uhum. ela existe. Então, tanto para fortalecimento, tanto para fraqueza, tanto para dor, tudo Qualquer queixa, né? Fica esse alerta. Se olhe. procure, se olha, se toque, se entregue. Se entregue. Deixa- Adorei, se entregue e viva. É isso. Ai, Porque muito E hoje vai em ser dia- feliz, né? vai Porque ser feliz. ninguém com dor vai ser feliz, né? Então a gente tem Porque que hoje ser... em dia tem o tabu é o principal. Tá boa a principal. É, né? porque nem hoje tem muito, né, homens que a mulher quer fazer uma coisa diferente. Da onde você aprendeu isso? Né? Porque às vezes a pessoa viu naquele negócio lá da Kátia Damasceno, digamos ali. Uhum. Viu na internet, viu alguma coisa.
ou passou por um sex shop e viu alguma coisa interessante, aí ele já fala, mas você aprendeu aonde? Não sei o quê. Não, e, então... e daí já gera, ao invés de ser uma coisa legal, né, já gera um desconforto muito grande. Exatamente. Então, procure um tratamento, se entregue, se toque. Com certeza, você vai ser muito mais feliz. Você viu a carinha dela, né, gente? Hoje ela é Ela muito até mais abriu um feliz. sorriso, ó. Muito mais feliz. Muito mais feliz. Vai ser uma descoberta de si próprio e uma descoberta da sua intimidade. Ai, que incrível. presente, que bom. Obrigada por Ai, compartilhar com a incrível. gente. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada. Eu também. Gratidão Agradeço imensa, demais. viu? Agradeço muito, muito, né? Obrigada. Foi um prazer. E por mim, eu ficaria aqui dias Eu também e horas, ficaria. Olha, porque mas se eu alguém amo. tiver mais alguma dúvida, quiser mais alguma coisa, deixa nos comentários aqui, porque a Sim. gente chama a Bia de novo. E depois, Exatamente. Bia, acho legal a gente chamar para a gente poder falar sobre as situações de cirurgia plástica e pós-operatório, Sim. até dentro da sexualidade isso. Sim, porque Como? a gente não falou, mas existe também cirurgia plástica na parte íntima. Então, Tanto para rejuvenescimento, para aquelas mulheres também que tomam muito. Como que chama? Hormônio? Hormônio, né? Bomba. Que o clitóris Bomba. fica imenso. é Então, verdade. Existe, né, cirurgias tanto para rejuvenescimento quanto coisa, por exemplo, que é coisa que é demais, fica, né? Por exemplo, quem tem aumento de clitóris devido ao hormônio, então tem também A a cirurgia que possa ninfoplastia, fazer que é isso. chamada de ninfoplastia, né? Que é a cirurgia dos pequenos lábios. Que às vezes é um pouco maior do que o Constrangedor, normal. Entendi. porque tem mulheres que não conseguem usar nem Entendi. calcinha, Entendi. porque ela machuca, incomoda. Entendi. Gente, então aproveita. Segue a gente aí, compartilha esse episódio com quem precisa ouvir sobre isso, se conhecer mais e, como diz a Bia, se joga. Se Bia, joga. fala de novo pra gente o seu Instagram. Instituto_Bia Ocampos. Muito obrigada. Obrigada, Bia. Beijo. Até o próximo. Até a próxima, se Deus quiser.